Esse painel se chama, essa sessão, né, temática, se chama Arte, Diáspora e Territorialidades. E teremos uma painelista e uma mediadora. Enquanto painelista, teremos a historiadora e curadora do Mar Rio 9, Raquel Barreto. Por favor, uma salva de palmas para Raquel. Gente, a Raquel é uma pessoa... Eu conheço a Raquel, né, já de outros carnavais, movimentos de artes, e Raquel é uma pessoa que leva a arte, a territorialidade e o compromisso, inclusive, com a população negra muito a sério. Então, Raquel veio correndo, voada e sofreu um pequeno acidente. Então, por isso que vocês vão ver que Raquel tá andando um pouquinho mais devagar, Raquel vai fazer uma fala um pouco mais curta, e aí eu peço, tenha um pouquinho de paciência a mais com a Raquel, porque ela quase deu a vida dela para estar com a gente hoje, entendendo a importância desse projeto e das nossas presenças. Então, queria pedir uma salva de palmas para o comprometimento da Raquel com o território inventivo e com a gente que vai estar aqui. Então, por favor, ouvidos e corações abertos para essa mulher, tá? E teremos uma outra mulher poderosíssima que vai estar aqui fazendo a mediação, que é a artista e pedagoga Joá Assunção. Por favor, muitas palmas para ela. Uma salva de palmas. E galera, muito brevemente, essa sessão temática valoriza a narrativa como meio de redefinir lugar e identidades, usando arte negra e afrofuturismo para contar histórias que rompem estruturas tradicionais. Enraizada na força criativa da ancestralidade, busca moldar um futuro para a comunidade negra sustentado por saberes da diáspora e da tecnocultura. O debate propõe novas imagens para a cidade, promovendo identificação e relações afetivas com o território. Um futuro democrático para a pequena África que celebre diversidade e justiça social. Também incentiva uma revisão das narrativas hegemônicas com práticas historiográficas inovadoras que evidenciem dinâmicas de poder e tensões históricas na construção urbana. Então vocês já viram que o negócio vai ficar quente e vai ficar bom, porque essas duas elas não são de brincadeira não. Então tenho a honra e a felicidade de receber essas duas rainhas para esse painel tão importante. Muito obrigada e até breve. Olá, oi. Boa tarde. O galo já não canta mais no canta-galo. A água não escorre mais na cachoeirinha. Menine não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha. Ninguém faz mais jura de amor no juramento. Ninguém vai-se embora do morro do adeus. Prazer se acabou lá no morro dos prazeres. E a vida é um inferno na cidade de Deus. Eu não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Eu cheguei no Rio hoje, eu fui recepcionada com essa música, quando eu peguei o mototáxi para poder encontrar uma amiga, almoçar, para vir para cá. E eu tava pensando do que eu ia, como começar, articular aqui a nossa conversa. E aí eu fiquei muito pasmo, assim, como que o orixá se faz presente, a nossa ancestralidade se faz presente, de fato, no nosso caminho, assim, de maneiras
muito impressionantes, mágicas, encantadas. Porque primeiro vem as notícias de violência. Eu sou daqui, eu sou de Niterói, mas eu digo que cheguei no Rio porque eu tô morando há 2 anos em Salvador, em pesquisa, em trabalho, relacionado com esses temas, né, que a gente vai conversar aqui. Mas aí, a primeiro carro vem as notícias de violência. E aí, quando eu pego o mototáxi, ele começou a cantar. Ele simplesmente começou a cantar sozinho, cantarolar as músicas, assim. Aí eu cantei junto com ele, é claro. Mas porque acho que a poesia, quando ela aparece, a gente tem que... A arte, né, quando aparece, a nossa sensibilidade, quando aparece, a gente precisa conseguir colocar essa lente para enxergar ela, porque senão, no meio de tanta coisa da violência, da destruição, das coisas que acontecem, é difícil perceber que ela está se fazendo presente também. Tem que estar com muita convicção, tem que ter muita teimosia para poder continuar criando no meio, né, de um cenário tão caótico que a gente vive, né? Só a se ligar à televisão um tempinho de informações, que a gente vai ver o desastre que a gente tem vivido, né? Tanto nos âmbitos ambientais, sociais, né, econômicos. As notícias são, de fato, muito desesperadoras. Então, no momento que a poesia aparece, mesmo nessa forma de quase um lamento, um canto, uma reza, eu acho que a gente precisa evidenciar. Então eu quis trazer também um pouco dessa mensagem que chegou para mim de forma assim tão mágica, de volta a um território em que eu fui, que eu sou criada, sou cria, né? E estou sendo criada também num outro território extremamente importante para a construção da memória negra agora, que é Salvador, Bahia, né? Então, como esses lugares e a poesia, a arte que é construída por essas pessoas, elas encantam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Para mim foi um exemplo assim incrível para começar a compartilhar o que eu penso sobre esses temas, sabe? E é bem complexo, né? Porque eu tô uma semana também bem debilitada, porque eu tive uma virose. Então eu tô a semana inteira sem ir trabalhar, em casa, tomando remédio, enfim, né, todos esses sintomas péssimos, vômito, enjoo, diarreia. E aí eu falei, não, eu vou, eu preciso ir. É necessário, né, a gente tirar essa energia de algum lugar para poder dar continuidade a reflexões que estão sendo feitas há séculos. Toda vez que existe essa convocação para eu poder falar sobre algum tema, né, nesse sentido nos espaços, é claro que a gente sempre vai esmiuçando mais as coisas e encontrando, né, outras possibilidades, mas o quanto a gente é repetitiva. Eu acho que precisa se dizer isso, que há séculos as nossas ancestralidades vêm dizendo as mesmas coisas e nós reformulando de formas diferentes e continuando nessa ambição de construir, criar, confabular novas narrativas para o nosso cotidiano, sendo uma população, né, com essa trajetória aí da colonização, da escravização, que continua presente no nosso dia a dia, assim. É um desafio que é fortalecido por várias bases, e uma das bases, né, que a gente coloca, né, na separação moderna do que é a arte, né? Porque se a gente for pensar nessa ancestralidade também, como se apresenta, está tudo muito misturado, né, nas vivências do nosso dia a dia, né, da nossa religiosidade, da nossa arte, da nossa comida, enfim, tudo se expandindo. E hoje a gente analisa, pensa, cria, continua confabulando. Então, sendo também solidária com o que aconteceu aqui, né, no acidente, no mesmo transporte, no mototáxi, né, um transporte também extremamente popular, né, que é utilizado, mas também extremamente precarizado também na forma de trabalho, nas violências do dia a dia. A gente tem essas trocas, né? A gente está extremamente vulnerável a isso tudo, que é essa existência nossa
no cotidiano urbano, né? Diante dessas violências e essas poesias, né? E, enfim, eu queria trazer isso assim inicialmente, nem me apresentei, mas acho que é uma forma de me apresentar também e de pensar como que eu tenho conduzido as minhas pesquisas nesse sentido. Eu sou formado em pedagogia na UF, na Federal Fluminense, e após a minha formação em pedagogia eu comecei a pesquisar, né, a relação da arte e educação, trabalhando com mediação em espaços também de museus, centros culturais, na escola, na rua, né, como a rua também é um espaço educativo e de criatividade, né, com arte de rua mesmo. Então fui encarando vários espaços para poder chegar, né, continuar encontrando e criando essa ancestralidade, né? Porque pensar que a ancestralidade ela não está presente, ela não está apenas no passado, né? Tem uma ideia, parece que o ancestral está no passado, mas o ancestral ele também está no futuro, ele é justamente essa continuidade, pelo menos, né, o que as referências que a nossa ancestralidade nos ensina nos fazeres, né, de pensar que a memória é uma construção de continuidade. E se a gente pensar, né, que muitas estratégias foram criadas para a gente perder a nossa memória nesses anos todos, nesses séculos todos, e que a gente vem também tentando construir outras memórias para os nossos corpos nesses territórios que sempre estiveram, se mantiveram sempre em disputa, né? Continuam em disputa, pensando que o nosso corpo também é um território, né? É um território importantíssimo. E aí, enfim, anotei coisas aqui, mas que eu já abandonei, mas que eu vou ser bem rápida por conta dessas questões que, né, nos atravessam, mas que me faz lembrar de Beatriz Nascimento, por exemplo, quando fala: meu espaço é meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou, né? Algo que nos coloca no presente e numa construção, fazendo parte da construção desse presente, né? Quando eu estou presente, eu sou, né? Ser no sentido mais amplo da nossa possibilidade de sermos quem nós quisermos ser, né? Sermos a nossa... Tem uma frase que eu uso, eu tenho trabalhado nos últimos anos na minha pesquisa, principalmente com as danças afrodiaspóricas e negras, né, populares, contemporâneas, e o corpo nesse espaço de ocupação e criação nesse território. E aí eu fico exercitando nos encontros que eu faço, como que a gente faz para abrir os braços e sermos e nos entregarmos completamente para aquilo que nós queremos ser. Como que é que faz esse exercício num território que durante muito tempo nos amarrou, nos prendeu das mais diversas formas possíveis, físicas, mentais? Como fazer isso? Eu acho que é um exercício que precisa ser... É uma pergunta que precisa ser feita como exercício diário. Como ser completamente quem eu desejo e quero ser? Acho que é assim, muito comprovado que a gente repete, né? A gente tem hábitos muito repetitivos do nosso cotidiano, extremamente amarrados por uma estrutura colonial, né, que nos aprisiona, que nos impossibilita de sermos completamente quem a gente quer ser, quem a gente pode ser, né? São várias quem a gente quer, quem a gente pode, e para isso a gente precisa estar num processo constante de criação, né? Num processo constante de alimentar uma cabeça criativa. E as nossas ancestralidades, acho que vem nos ensinando isso de diversas formas também, né? No processo intelectual, no processo religioso, no processo festivo, né? Da rua,
como que esses vários pontos são importantes para a gente desenvolver e continuarmos sendo cabeças criativas. Gosto muito também de uma frase, né, que me encontro, me percebo muito, Raquel, de que nós somos, de fato, os sonhos mais loucos das nossas ancestrais. Me imaginar nesse espaço, falando sobre a minha história, sobre o meu trabalho, né? Neste território físico mesmo, é transformar a história de formas... E esse acontecimento não vem de forma espontânea. Ele vem a partir de uma articulação que vem acontecendo, né? De uma sensibilidade, um encantamento que vem tendo sido feita uma manutenção durante muitos anos de diversas formas também. E que eu acho que isso que eu gosto de evidenciar, que são diversas formas. Não existe uma forma específica que vai nos trazer a solução para o fim do racismo, para o fim das todas essas questões sociais que nos atravessam, essas violências que nos atravessam. E, agora de resolver o problema da colonização. Séculos, né, acontecendo isso. É um trabalho insistente mesmo, né? Insistente, teimoso, de vida. Então, quando eu sou convidada para poder, né, convocada para poder estar nesses espaços, acho que essas são as mensagens que me atravessam e o prazer de compartilhar de espaços com pessoas que estão há mais tempo do que eu, em outros espaços também, construindo essas outras formas, né, de a gente encruzilhar os caminhos e os conhecimentos que estão sendo produzidos por todas nós aqui, por todos nós, para esse objetivo, né, que é recontar essas narrativas. Para mim é muito interessante de pensar como a minha ancestralidade, sendo um corpo que é atravessado pela, né, questões de identidade racial, mas as identidades de gênero, né, como que quando a gente fala estar nos espaços, parece que nós somos novidade. Parece que é algo muito revolucionário, né? E que nós estamos fazendo algo de muito novo. Mas que as nossas presenças, elas sempre estiveram aqui. As nossas presenças sempre estiveram aqui. De alguma forma, reconstruindo esse imaginário, né? Então, a gente vem conseguindo, durante esse processo, né, trazendo exemplos a partir da história, buscando nos documentos históricos e criando histórias também. Criando narrativas que nos permitam existir nessa história. Nessa história tanto do passado, do presente, do futuro e dessa continuidade que não terá fim. E continuaremos aqui insistentemente. Eu quero agradecer vocês por me ouvirem e eu vou passar a palavra para a Raquel poder falar e aí a gente vê como é que a gente vai dar continuidade a isso com o nosso tempo, o nosso estado aqui emocional, físico, tá bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vindo para cá, eu caí então, no mototáxi, sou parte das pessoas da cidade do Rio de Janeiro que usam moto, e caí em Santa Teresa no trilho, assim, a moto ficou lá, eu ralei o joelho, bati aqui, então eu estou um pouquinho mais devagar, hoje desacelerada, assim. Então eu vim também muito cansada, né? Até tinha esquecido que esse evento era hoje, porque eu sou, até fazer uma correção, que alguns lugares saíram que eu trabalho no mar. O mar é uma instituição importantíssima, máximo respeito ao mar, ao Marcelo do Campos, todo mundo, mas eu sou curadora-chefe do MAM, do Museu de Arte Moderna do Rio. Tá? E a gente recebeu, alguns que sabem, um G20, e vocês vão descobrir, daqui a pouco a gente fez uma exposição, então eu estava em montagem dessa exposição, uma exposição lá para os participantes do G20, mas que em breve vai ser aberta ao público.
e também estava concorrendo, vim de São Paulo, que estava concorrendo junto com meu colega Hélio Menezes ao Prêmio Jabuti de melhor livro de arte, que infelizmente nós não ganhamos, mas eu fui para São Paulo, voltei. Então estou numa bateria de atividades estressantes, nada novo para nós mulheres negras, né? A gente fala que vai mudar, mas a gente não mudou, não. A gente continua sendo igual a vovó, bisavó, mãe, então eu não vou ser inocente achar que a nossa geração muda, a gente não muda. Estou torcendo aqui para as filhas das amigas que têm outras possibilidades. Nós ainda vamos viver muito sobrecarregadas, não tenho ilusão disso, tá? Sendo bem realista, essa ainda é a nossa situação, em função, inclusive, de possibilidades que hoje a gente tem, que gerações passadas não tinham, como você mencionou, e a gente tem essas responsabilidades. E falando em responsabilidades, eu trago aqui a palavra de alguém que em seu tempo, e no tempo nosso, teve um papel fundamental e entendeu essas responsabilidades, né? Que era o papel que a Beatriz Nascimento teve como historiadora, de construir, ajudar a contribuir e ajudar a construir uma narrativa, uma história do negro, uma história do Brasil sob a ótica das pessoas negras, né? A Beatriz Nascimento foi uma historiadora pioneira, tem um estudo primoroso sobre quilombos, que não é a forma como a cultura, como se reproduz aí. A ideia de quilombo da Beatriz não tem nada a ver com a ideia, por exemplo, do Abdias, e nem a forma como é tomada hoje. Ela vai historicizar a ideia de que o quilombo vai entender de uma forma muito mais sofisticada. A Beatriz tinha um pensamento muito mais sofisticado e está pensando em questões da subjetividade, pensando numa questão que no tempo dela não se falava muito, mas hoje a gente começa a entender, que é a necessidade de a gente reafirmar a matriz banto negro-brasileira, né? A gente sofre de um processo, nós e todo o suposto novo mundo, né? A sociedade construída no Atlântico, dessa, como os africanos mesmo chamam, Yorubanization, né? Eu vi esse termo lá no debate do videoclipe no debate sofisticado que teve na África, quando saiu o vídeo da Beyoncé, não que aconteceu aqui no Brasil, de antropóloga reclamando de mulher negra vestida de oncinha, não. O debate sofisticado das pessoas na África, e elas reclamando disso, né, de que a ideia de África era disputada por essa... Esse termo estava lá naquela rede social lá, enfim, que morreu há um tempo, que o supremacista branco comprou, e a expressão que eles falavam era Yorubanization, né? Que a ideia que a gente tem, Yorubaland, é esse monopólio sobre a África, passa pelo... Isso tem uma razão histórica de ser, mas a Beatriz Nascimento estava muito consciente do papel da matriz banto, inclusive a própria origem do nome quilombo, as ideias do contínuo que ela dá na história do que hoje nós nomeamos como Angola, e o processo de formação dos primeiros quilombos, o processo de formação de Palmares. E um outro ponto também muito importante da contribuição da Beatriz foi ter entendido o papel da cultura visual, especialmente do audiovisual, né? E nesse projeto que ela faz com a Raquel Gerber, de mais de 10 anos, que rendeu o Ori, o documentário, que é uma parte pequena do que elas gravaram durante 10 anos, foi muito tempo. E essa citação eu gosto muito porque ela toca num cerne... vou ler aqui, abre aspas, para citar a Beatriz. Preciso imagem para recuperar a identidade, tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, e o corpo de um é o reflexo do outro, e cada um é o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Então eu conto a minha experiência em Não Verde Zumbi, que para mim era o herói. É interessante porque a Beatriz está pensando na relação, ela está muito preocupada e consciente na ideia de constituição de uma subjetividade, um sujeito negro, né? Na ideia de pessoa negra. É uma ideia muito cara para a gente, né? No contexto nosso, no Brasil, na escravidão, no contexto da diáspora de uma forma geral, porque uma das características do sistema do racismo enquanto sistema de dominação é que ele tira essas marcas da ideia de indivíduo, pessoas, né? Quando se tornam seres mercadoria, objetos, essas pessoas não são pessoas e elas não têm sua própria história, sua própria imagem. Então, um ponto importante, né, um exercício importante de descolonização decolonial
seria restituir a nós as nossas próprias imagens, entendendo que isso não resolve o problema, né? E aí está muito atento não está nesse sequestro da representatividade vazia, que hoje o capital vende muito bem. Então, assim, está tudo bem ter pessoas negras na novela, a gente resolveu o problema. Não resolveu. A gente até tem que entender se a gente quer realmente novela da Rede Globo, se isso é importante para a gente entender que narrativas são essas, né? Acho que são debates muito mais conscientes, entender quem escreve essas histórias. Então, é uma discussão mais complexa de que só colocar pessoas negras, e as pessoas negras falando o quê, fazendo o quê. E hoje eu queria mais ver uma produção audiovisual toda escrita por pessoas negras e interpretada por pessoas brancas. Eu queria virar a chave. Eu queria ver como é que seria isso se a gente fizesse histórias. Aí eu vou contar para vocês que a dona Carolina Maria de Jesus escreveu um romance assim. Ela só publicou 4 livros em vida, né? E um livro que ela publicou era a história que passava de pessoas brancas. E ela imagina essa história, um romance com uma característica já romântico, né? Próprios, assim, características da narrativa do século XIX, mas ela imagina. Então, todo mundo que passa a história são pessoas brancas e a dona Carolina escrevendo, falando, imaginando o mundo dessas pessoas. Mas isso interessante, importante, alteridade. Queria ver pessoas indígenas escrevendo história para pessoas brancas, escrevendo histórias para a gente. E a gente escrevendo história para pessoas indígenas, né? Nessa disputa de imaginário, seriam exercícios importantes. E aí, pensando nisso, eu vou falar um pouco para vocês sobre arte. Eu acho que eu mandei o material errado para... o material errado. Enfim, a apresentação que eu fiz, que não é essa que está aqui, eu começava com algumas questões, uma citação para a gente pensar. Eu trabalho arte na chave, na compreensão de que a arte é uma forma de organização do pensamento. Arte é pensamento, e a possibilidade de que a arte nos dá, mais do que pensar em ferramenta, porque a gente, quando pensa em arte como ferramenta, a gente tende a diminuir o sentido do que é a própria arte, sua própria complexidade, seus signos internos. Mas quando a gente pensa que a arte, no que a arte proporciona, e não como uma ferramenta, a gente pode entender possibilidades de imaginar e conjecturar. Então, a minha fala é no sentido da gente pensar em algumas questões. O primeiro papel que a arte no Brasil, a produção artística contemporânea de artistas negros, tem servido para, primeiro, reescrever a história do Brasil. E aí, no exemplo que eu trazia, um ponto que tem sido muito destacado, e isso é muito forte, quando, mesmo para quem não conhece, não acompanha, a quantidade de retratos, né, de representação, de obras figurativas. Não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas figurativa é quando a gente fala de figuração, de figuras, né, a ideia de uma representação mais próxima do real, da realidade, de imagens, de retrato, de coisas que são mais próximas ao nosso universo. E a produção artística negra contemporânea, ela tem muito essa ênfase no retrato, né? E, por um lado, a gente pode ter 2 interpretações. De um lado, há uma especulação do mercado para isso, então há uma demanda que artistas negros só produzam isso, retratos. Por outro lado, há uma necessidade nossa, da própria comunidade, em ter suas próprias imagens, em ter suas próprias pinturas, né? E aí eu trazia um exemplo do Dalton Paulo, não sei se vocês estão familiarizados, um artista goiano, uma pessoa assim, muito importante no campo da arte contemporânea, que entra num projeto, a partir das histórias afroatlânticas, de fazer imagens, retrato de pessoas importantes da história, pessoas negras importantes da história do Brasil, que não tiveram imagem, que a gente só conhece essas pessoas pelos relatos. E, a partir disso, o Dalton vai construir toda uma série de retratos, de imagens dessas pessoas, todas exaltando características físicas e todas com uma certa elegância, usa o uniforme de uma paleta de cor, que relembra ao fundo sempre aquelas fotos colorizadas. Vocês se lembram daquelas fotos colorizadas? Muita gente novinha não vai lembrar, mas o pessoal mais antiga vai lembrar que as famílias antigamente tinham uma foto, e do vovô e da vovó, e de todos os filhos, e essas fotos todas tinham um fundo azulado, esverdeado. É com esse fundo que o Dalton, né, dando essa passagem, essa marcagem, marcando o tempo assim, que ele faz esses retratos. Então, a gente, por um lado, tem no campo da produção uma necessidade muito grande
de construir essa narrativa, esses retratos, né, instaurar essas imagens que existam e que não existam. Em alguns momentos, e aqui falando como historiadora, a gente cai em alguns erros de uso inadequado de imagens. Um caso é o caso da imagem da tia Ciata. Essa imagem, né, até deselegante falar isso, mas vou precisar falar, a imagem que serve como representação da tia Ciata em todos os lugares, inclusive nesse evento, não é a imagem histórica da tia Ciata, essa é uma imagem de cartão de escravizados do século XIX. Quem quiser conhecer um pouco dessa discussão, procura o historiador, e na verdade ele é especialista em música, o Espírito Santo, que ele tem uma publicação, ele sempre discute essa questão das imagens, então essa não é uma imagem que correspondeu à tia Ciata. Inclusive essa narrativa também da tia Ciata, da pequena África, de um lugar como origem do samba, também é uma narrativa complicada. A história é e foi muito mais complexa que isso, né? Aqui como historiadora, meio situação meio deselegante, mas fazendo jus ao meu ofício, é importante a gente problematizar essas narrativas e essa ideia de uma narrativa única. Inclusive a gravação do samba pelo telefone não é a primeira gravação de samba. Enfim, há uma série de coisas e essa história precisa ser vista com mais cuidado, né? O mito ele é importante, o mito nos alimenta, ele nos fortalece, mas o mito também é só um mito, né? Então, não é história. Então é importante a gente sempre ver com parcimônia essas coisas. E o mito ele é importante, né? Ele compõe todas as histórias da sociedade humana, ela é composta pelos mitos, mas há meandros históricos, né? Das pesquisas, inclusive para valorizar a pesquisa dos nossos, das nossas, que se dedicam a levantar e fazer contranarrativas, né? Uma narrativa hegemônica. Então, uma da parte do que é importante pensar na arte contemporânea nessas questões é a ideia da imagem do retrato. Uma outra parte muito forte, uma pena que vocês não vão, enfim, nessa correria eu acabei salvando o documento, acho que com outro nome veio errado. Não, mas na verdade, tinha quem está passando aí a apresentação, tem um que estava em PowerPoint, tem outro que estava em PDF. Vê se o PDF eu salvei certo. Eu estou lembrando que talvez eu tenha essas coisas que a gente sai quando está atrasada, que está tudo errado, aí você salva o documento. Vê se o de PDF, porque eu tinha umas imagens para vocês, é muito mais interessante. Não, só tem um arquivo no link do transfer, só tinha um arquivo? Oi? Tá. Enfim. E a outra, eu vou pedir inclusive que parem de passar, porque não é essa apresentação, era outra coisa. A gente deixa lá na Beatriz, na citação dela, fica com a Beatriz. E aí um outro ponto importante da gente pensar como as artes visuais têm refletido sobre o nosso próprio tempo, pensar em uma série de trabalhos artísticos que falam, que denunciam a violência. A violência, essa não é a única chave de entender nossa história, nós não somos um povo marcado só pela dor, mas a violência é parte da história, né? É inegável que a violência foi parteira dessas relações, foi parteira desse país, né? E aí a gente tem uma série de trabalhos de artistas que trabalham com a violência como motriz, como tema e como objeto. Então eu trazia aqui uma série de trabalhos que discutiam a violência. E um ponto importante também para a gente pensar, e que a arte tem cumprido um papel muito importante, a arte, a literatura, é a possibilidade que a gente tem de imaginar parte do caminho do que a gente vai ter como coletividade, se emancipar, de pensar outros futuros possíveis para a humanidade, não só para a gente, para toda a humanidade, é imaginar. E aí a literatura tem sido uma ferramenta importante. E as artes visuais têm sido uma ferramenta importante. E aí eu gosto muito de uma pintura do Heitor dos Prazeres, né? Eu fui uma das curadoras da exposição do Heitor dos Prazeres que aconteceu ano passado. Heitor dos Prazeres é meu nome. O Heitor dos Prazeres também, aqui vamos voltar mais uma vez a falar, o Heitor, a expressão Pequena África, não é uma expressão do Heitor dos Prazeres, o Heitor dos Prazeres falou África em miniatura, tá? Essa Pequena África veio depois, um jornalista que vai fazer um livro, que faz a expressão do Heitor dos Prazeres, que a gente tem a datação de 1966, no livro sobre o senhor do samba, como que é? É um livro do Almirante sobre o senhor, o sambista, e aí ele vai trazer a citação em dois momentos. No livro ele fala, porque o Heitor falava África em miniatura. Então, essa é a expressão do Heitor.
Eu, na pesquisa, não encontrei citação direta do Heitor, essa expressão que a gente tem, que o Muniz Sodré depois retoma o samba, no livro dele sobre o samba, mas a gente não tem a citação do Heitor. Eu não encontrei até hoje a citação do Heitor, mas o que ele fala, segundo essa biografia do senhor, era o África em miniatura, pequena África. África em miniatura são sentidos diferentes. Ele está falando sobretudo da região ali da Praça 11 e tal. Então, retornando aqui para falar do seu Heitor dos Prazeres, tem uma pintura dele que eu gosto muito, que é essa uma das imagens, que se chama Praça 15. E essa pintura do Heitor que ele faz para Dakar, no Senegal, né, primeiro encontro, o primeiro festival de artes negras, que vão 3 artistas, né? Vai o Heitor, vai o Valentim e vai o... Gai, me lembra com o nome do outro artista lá, o escultor baiano, o Manuel, obrigada, alguém chutou aí. Que vai para Dakar. Ele faz uma série de pinturas, algumas dessas se perdem quando tem uma chuva aqui no Rio de Janeiro, e entra água em vários lugares, e a chuva leva muitas obras do Heitor, que ele levaria para o Senegal. E aí uma dessas pinturas, né, essa pintura existe, se chama Praça 15. E é uma pintura muito interessante porque o Heitor se propõe a pensar a Praça 15 com um paço imperial, com uma obra lá, o chafariz do mestre Valentim, né, um homem negro, artista, pouco reconhecido na história da arte brasileira, mas que fez o chafariz da Praça 15, do projeto do passeio também é dele, e o seu Heitor tem muita intimidade com o Heitor, chama seu Heitor. O seu Heitor colocava o chafariz no centro e imagina numa paisagem urbana onde ele conecta vários tempos. Na pintura tem uma pessoa de chapéu, uma imagem que parece século XIX, aquelas mulheres com aqueles vestidos rodados que o seu Heitor fazia sempre, e uma carruagem, todas essas imagens de pessoas na própria Praça 15 caminhando, né? E a nossa ideia quando eu olhava para aquele quadro, que era sempre uma ideia muito radical do que era a democracia, né? A democracia lá, no sentido grego, é o lugar do povo na praça, das pessoas ocupando a ideia da representação política coletiva. E quando o Heitor imaginava a Praça 15 o centro, né, um centro importante do Rio de Janeiro naquela época, então a gente nos anos 60, um lugar central na cidade, que até pouco tempo tinha sido a capital do país, ele está imaginando uma possibilidade política para as pessoas negras. Então, ele usa com a pintura dele uma forma de imaginar, né? E hoje a gente tem uma série de artistas também que compõem com a sua pintura, com a sua produção também no audiovisual, enfim, em vários campos, essas possibilidades de se imaginar. E por que essa imaginação ela é importante? Porque imaginando, a gente consegue vislumbrar onde a gente quer chegar, né? Sempre aquela ideia lá do que era a utopia, lá do famoso livro, que era aquela ilha onde tudo acontecia e tal. Mas, no nosso caso, a gente consegue, enquanto coletividade, imaginar quais são os nossos desejos e projetos de futuro. O que seria essa nossas ideias de igualdade, liberdade, emancipação. Como é que imaginamos isso? E essas imaginações são históricas, né? Hoje o que a gente imagina como liberdade e igualdade não é o que se imaginava há 50, e provavelmente as próximas gerações vão estar colocando questões que nós ainda não somos capazes de ver, mas ao mesmo tempo nos impulsiona a pensar em que caminhos tomar para se imaginar, para se chegar a esse lugar imaginário. Que lugares, no caso, né, a minha interpretação dessa pintura do Heitor dos Prazeres era que caminhos tomar para se imaginar uma vida política em que a população negra fosse central e fundamental. Afinal, somos mais de 50% dessa população e ocupamos, do ponto de vista das estruturas sociais desse país, sempre papéis subalternos, não somos representados, não temos uma representação política, não a representatividade, mas uma representação política fidedigna ao nosso número objetivo na sociedade brasileira. Então, que projetos políticos, né, que sonhos moldam os nossos projetos e como imaginamos isso. Então, eu entendo que a arte possa ser uma ferramenta muito interessante para se imaginar esses futuros, né? Mas assim, sempre chamando a atenção, destacando que é importante não ter nenhuma visão utilitarista da arte, né? A arte não está
para servir a causas, mas os artistas comprometidos com outras visões, eles podem construir, imaginar esses mundos, né? E podem nos dar elementos para pensarmos coletivamente nessas questões. Então, agradeço aqui a paciência de vocês e agradeço o convite. Oi. Não, mesmo, é só para esclarecer, né? Compreendemos todos aqui o cenário já, mesmo, né, em que nós chegamos. E a gente está com um tempo bem apertado, então, infelizmente, a gente não vai conseguir abrir para esse momento de intervenção, assim, para todos, mas que não nos impede de continuarmos, né, em outros espaços, confabulando essas narrativas, essas histórias, trazendo essa compreensão mais ampla. Também quero agradecer mais uma vez mesmo. E é isso. Obrigado.